Me diga, você tem medo de ser substituído pela inteligência artificial no seu trabalho, especialmente na área de gestão de pessoas, recursos humanos? Pois bem, eu tenho uma triste notícia. Se você pensa dessa forma e sente esse medo, você está em vias de ser, de fato, substituída por uma inteligência artificial. Mas por quê? A mentalidade que nós precisamos ter em relação à IA não é de competição. Você não está concorrendo com a IA. Ela precisa ser de cooperação. Ela precisa ser uma ferramenta que vai fortalecer o seu trabalho dentro daquilo que você exerce dentro da empresa. O vídeo de hoje ele é direcionado particularmente para os profissionais de RH, mas essas premissas são válidas para praticamente todas as profissões. Geralmente o que o pessoal nos diz? Olha, a inteligência artificial ela consegue fazer o meu trabalho. Então, pegando o dia a dia de um profissional de recursos humanos, vamos lá. Dependendo da sua área de atuação, quais são as atribuições, por exemplo, que você executa e que uma inteligência artificial poderia te substituir? Se você faz descrições de cargo, a IA pode fazer descrições por você? Pode. Se você faz análise da folha de pagamento e extrai relatórios, extrai algumas conclusões e faz recomendações, a IA poderia fazer isso no seu lugar? Poderia. Poxa, avaliação de desempenho, planejamento de uma ação de desenvolvimento individual, o famoso PDI. Nossa, isso a IA não vai conseguir fazer, né? Isso tem que ser somente um ser humano fazendo isso? Na verdade, a IA também pode fazer isso. São diversas as atividades que uma inteligência artificial pode executar com bastante qualidade. Até cerca de 2 anos atrás, nós pensávamos em inteligência artificial principalmente dentro dos modelos preditivos. Então, era um RH bastante people analytic. A nossa estratégia basicamente era estruturar bancos de dados e a partir dessa estruturação, nós podemos aplicar alguns modelos estatísticos que vão analisar as características da nossa população e criar predições sobre quais são os profissionais que têm maior probabilidade de atingir um alto índice de engajamento, alto desempenho, alta performance, retenção, probabilidade de evasão. Então, modelos que tentavam antecipar possíveis movimentos de entrada, saída ou de progressão dentro das carreiras e que ajudavam o RH nesse processo aí de entender e recomendar ações junto aos gestores. Mas o que mudou? De um ano para cá, com a entrada forte do modelo da inteligência artificial generativa, importante colocar, a IA generativa já existe há um bom tempo, né? Essa modelagem, esse conceito, ele já está em construção há vários anos, mais de décadas. Só que o que acontece é que agora ele ganhou escala, né? Ele chegou até nós, ele se tornou algo tangível que pode ser utilizado por qualquer profissional no seu computador através de um navegador, inclusive ferramentas muito interessantes que podem ser utilizadas de forma gratuita. E a IA generativa, ela revolucionou o conceito de aplicação da inteligência artificial no nosso dia a dia. Por quê? Para além de um modelo preditivo, que é algo mais complexo, mais sofisticado, a IA generativa ela conversa com você e nesse diálogo você pode pedir que ela te ajude a gerar informações como uma descrição de cargo, um projeto para o desenvolvimento de um indivíduo, inclusive ela pode rodar algumas análises típicas de um analista de BI, como eu mencionei no caso de uma folha de pagamento. Ela consegue te ajudar a interpretar um arquivo de Excel, um XLS, por exemplo, uma planilha. Então, a partir desse momento, a inteligência artificial começou a competir, sim, com vários segmentos profissionais. E aí, a entrada dela no mercado, ela é um fato e ela é um processo inevitável. Às vezes, dependendo da bolha na qual você está localizado, às vezes, dependendo da bolha, né, onde você está inserido, talvez você nunca tenha ouvido falar da IA, ela seja algo muito distante, de que você imagina que nunca vai chegar, ou somente para daqui a vários anos, ou você acha que ela já está inundando o mercado, mas fato é, ela está presente e ela está ganhando projeção de uma forma bastante acelerada e tende a ganhar cada vez mais projeção dentro do ambiente de trabalho, contribuindo para diversas atividades que antes eram o reduto da não automação, da não substituição. Porque se nós olharmos um pouquinho para trás, até alguns anos, o que as pessoas diziam? Não, o meu trabalho ele é notoriamente intelectual, então aqui eu não vou ser automatizado. Essas eram as profissões à prova de automação. E não, a IA agora consegue gerar textos
sofisticados e participar de um processo parece cognitivo, parece que ela está pensando. Em um vídeo adiante, eu prometo que eu trago para vocês algumas explicações um pouco mais técnicas para que vocês entendam que a IA generativa, ela não está pensando. Na verdade, o que nós temos por trás dela é um processo estatístico, probabilístico, que faz com que ela gere respostas altamente interessantes, mas não, ela não é consciente, ela não está pensando, ela não está conversando com você, não é um diálogo que ela está fazendo. Ela está o tempo todo calculando probabilidade e te devolvendo respostas. Só que os modelos atuais fazem isso muito bem. Parece que é um ser humano que está dialogando com a gente, tá? Mas isso fica para um vídeo um pouquinho mais para frente. Por hora, o que é interessante? Nós percebemos que a IA pode participar do processo intelectual. Então, se antes eu tinha a IA atuando como um auxiliar ou um assistente, agora ela já me ajuda como se fosse praticamente um analista. Entenda que você não vai conseguir, como indivíduo, conter esse processo. Então, se você diz, será que ela vai me substituir? Ela já está chegando e a sua atividade, se você ainda não visualizou como trabalhar usando a inteligência artificial, então realmente você está muito vulnerável em relação a ela. A atitude que você precisa ter é justamente de potencialização. Então imagina o seguinte, até alguns anos atrás você não conseguia criar desenhos, imagens originais utilizando a inteligência artificial. Hoje isso já é possível. Então você tem de um lado o profissional tradicional que trabalha com ilustração, com desenho, por exemplo, algumas imagens para postagens, para marketing digital, e você tem um profissional que trabalha no novo modelo, onde ele pode utilizar a inteligência artificial, estruturar um prompt e gerar uma imagem em segundos que ele pode utilizar para uma campanha. Qual desses dois profissionais vai ser mais eficiente? Evidentemente que, se eu tiver uma pessoa despreparada utilizando o gerador de imagem, provavelmente ele vai gerando uma imagem bastante mediana, singela, não vai ser aquele tchan, aquele impacto. Se eu tiver um designer muito bom trabalhando com uma ferramenta tradicional, ele vai ter uma imagem incrível, só que a velocidade de produção dele vai ser um tanto quanto lenta. O cenário extraordinário vai acontecer quando eu unir esses dois mundos. Eu tenho alguém que entende da geração desse desenho, da geração dessa imagem e que sabe como utilizar a IA para acelerar a sua produção. Então, ao invés de demorar 3 dias para entregar um projeto, para entregar um pacote ali de materiais, de artes, ele consegue fazer isso em 1 dia, em 3 horas, em 6 horas. Então, a inteligência artificial vem para, nas mãos certas, aumentar em muito a nossa produtividade. E aí, RH, se você me disser que a inteligência não pode te substituir na geração de uma descrição de cargo, lê do engano. Eu já vi alguns profissionais dizerem, não, mas o que eu vou fazer? Se eu pedir para o ChatGPT, por exemplo, descrever um cargo de analista fiscal, ele vai trazer uma descrição de mercado, padrão standard, mas a empresa precisa da minha qualificação para fazer uma descrição voltada às necessidades dela. Eu preciso entrevistar o gestor e considerar o que ele está dizendo, tá? Mas hoje você já tem a possibilidade de, através da inteligência artificial, enviar um bot. Esse gestor grava um áudio no WhatsApp explicando o que ele espera desse profissional dessa vaga. Você simplesmente importa essa transcrição e imputa ela no modelo de inteligência artificial e diz para ele, descreva o cargo de analista fiscal, considerando o que esse gestor está me dizendo e acrescente parâmetros típicos de mercado, por exemplo. E se você der todas as variáveis que você precisa, ela vai produzir uma descrição exatamente da forma como você faria, olhando para a entrevista do gestor, só que provavelmente numa velocidade muito maior do que a sua. Então, a sacada aqui está em você aprender a utilizar a inteligência, trazer para o seu dia a dia e aplicá-la como uma ferramenta de produção. Ao invés de executar 10 descrições em uma semana, você vai fazer 10 descrições em 30 minutos. Ao invés de demorar 3 dias para produzir um relatório de análise de uma folha de pagamento, você vai produzir esse mesmo relatório em 1 hora. Então, nós temos que utilizar como aumento de produtividade, potencialização, para que ela te leve a um novo patamar superior ao que você se encontra hoje. Essa sim é a forma correta de nós
encararmos a entrada da inteligência artificial no mercado do trabalho. Até porque a inteligência, ela é uma máquina. Então ela não é inteligente em si, de fato. Ela é simplesmente uma máquina probabilística. E irão conseguir extrair os melhores resultados dessa máquina aqueles que entenderem o seu fundamento. A sua ação, o seu desafio agora é de procurar entender como funciona uma inteligência artificial generativa e qual é a forma correta de você aplicá-la, porque eu posso entregar o ChatGPT, por exemplo, na mão de 2 profissionais e dar a mesma tarefa para os 2, só que eu posso obter resultados totalmente diferentes se cada um tiver um nível de proficiência no uso da máquina diferente. Um pode me entregar um trabalho mediano ou ruim, ou até errado, e outro pode me entregar um trabalho extraordinário, rápido, efetivo. A habilidade no uso da inteligência artificial é fundamental, porque ela é uma máquina, ela tem elementos de treinamento e você precisa saber interagir com ela. Porque faz toda a diferença do mundo as palavras que você insere no prompt, ela é um modelo de linguagem natural, os termos que você destaca, até o idioma que você utiliza. Quer fazer um teste maluco? Vou te lançar um desafio aqui. Pega o ChatGPT, abre ele na sua tela e pergunta primeiro em português quem é o pai da aviação. E depois abre um prompt novo, base 0, e pergunta em inglês quem é o pai da aviação. Provavelmente ele vai te dar 2 respostas diferentes, porque como ele é treinado em bases de idiomas diferentes, a base portuguesa, de língua do português brasileiro, ela predominantemente entende Santos Dumont como o pai da aviação. A base de língua inglesa predominantemente entende os irmãos Wright como pais da aviação. Então veja que a forma de utilização muda radicalmente o parâmetro de resposta. Só para te citar um exemplo bastante lúdico, bastante simples. Então, eu espero ter aguçado a sua curiosidade. Se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, curta e compartilhe esse conteúdo. E até uma próxima.